Muito bem, pessoal. Vamos aqui para um teste sobre fonologia, a parte da gramática encarregada de estudar os sons das palavras e a relação entre o som e a escrita. Então, para isso, nós vamos mostrar aqui algumas definições básicas para que a gente possa se concentrar no teste que vamos fazer em seguida. Primeiro passo, vamos lá, mostrando aqui a questão de letra e fonema. Então, nós temos aqui a definição, dizendo que o fonema é o menor elemento sonoro que faz com que uma palavra se distinga da outra. Por exemplo, quando a gente compara bar com a palavra mar, a gente percebe que entre as duas palavras há uma diferença sonora que, consequentemente, pode alterar o significado de uma palavra. Do mesmo jeito, nós temos aqui em tela e em vela, onde a diferença de significado se deve a uma diferença sonora presente. Quando a gente fala de letra, nós já estamos nos referindo à menor unidade que representa a escrita. Então, vejam só, tudo que eu falo, tudo que tem a ver com o som de uma palavra, eu estou falando de fonema. Os fonemas são os sons que nós articulamos. Toda vez que nós falamos, nós usamos fonemas. Toda vez que eu tento escrever os fonemas, eu vou precisar usar letras. É como se nós disséssemos que as letras são a tentativa de escrever os fonemas. É a representação gráfica desses fonemas. No entanto, a gente vai perceber o seguinte, essa tentativa de você escrever os fonemas nem sempre acontece de uma maneira 100% eficaz. Isso significa que algumas palavras têm arranjos ou improvisos que são necessários para que essas letras possam representar os fonemas. Vejam aqui a palavra ombro, 4 sons são pronunciados. Como é que a gente explica essa diferença entre a quantidade de letras e a quantidade de fonemas? É porque essa letra M que nós escrevemos na palavra ombro não está presente quando nós pronunciamos a palavra ombro. A gente vai entender que esse O apenas se tornou uma vogal nasal. A letra M não foi pronunciada como aconteceria, por exemplo, na palavra Maria, ok? Então isso aí já mostra uma coisa fundamental. Letras e fonemas não são a mesma coisa. As letras tentam representar os sons a partir da escrita, mas nem sempre vai haver essa coincidência. Vamos agora à definição de vogal e semivogal. Vejam que as vogais são fonemas resultantes das vibrações das cordas vocais. Por exemplo, na palavra já, na palavra pé e na palavra uva, nós temos as vogais tônicas e nós temos as vogais átonas, como acontece com o A na palavra uva. Semivogal são os fonemas que formam uma sílaba com uma vogal, mas tem sua sonoridade reduzida. Então, quando eu falo, por exemplo, a palavra caixa, ou quando eu falo a palavra faixa, você observa que nessa pronúncia, o A de caixa e o A de faixa são muito mais audíveis do que a semivogal I. Tanto é que, determinadas vezes, a gente engole essa semivogal. Ao invés de faixa, você vai falar faixa. Ao invés de caixa, você vai falar caixa. Ao invés de peixe, a gente fala peixe. Se são semivogais, eu já tenho que entender o seguinte. Semivogal não deve ficar em sílaba isolada. Então, quando uma pessoa fala faixa, caixa, ela está cometendo um erro, porque semivogal não fica isolada. Certo? E aqui nós temos também a questão da consoante, que são os fonemas em que a corrente de ar emitida para sua produção teve de forçar a passagem pela boca com um determinado elemento circulatório e lhe criou embaraço na definição de Matoso Câmara. Por exemplo, quando a gente fala P ou B ou D, a gente precisa dos lábios para articular essas consoantes. O D precisa da língua atrás dos dentes superiores, D. O B e o P, por exemplo, precisam dos lábios, em que vai acontecer uma espécie de implosão, para que aí eu possa ter a pronúncia desse som. Então, as consoantes precisam de outros elementos da nossa boca, enquanto as vogais elas saem livremente. Isso também prova o seguinte: assim como as semivogais não podem ficar em sílabas isoladas, porque sua pronúncia é muito branda, é muito rápida, semivogal quer dizer meia ou metade do som de uma vogal, as consoantes também não podem ficar em sílabas isoladas. Só existe
o som de uma consoante ao lado de uma vogal. Vamos agora para o nosso teste, né? Vamos agora ver se esses conceitos ficaram bem explicados. Na primeira questão, percebam, qual dessas palavras tem uma semivogal? Nós temos aqui a palavra muro, nós temos a palavra passe, noite e pia. Em qual dessas palavras nós temos uma semivogal? Lembrando, semivogal é a vogal pronunciada de uma maneira mais leve, mais rápida. Então, nós vamos perceber que a alternativa correta é a letra C, a palavra noite. Percebam que na pronúncia de noite, o O tem uma pronúncia muito mais forte do que o I. Esse I, por ser mais fraco, ele não pode ficar em uma sílaba isolada. Vejam que a semivogal I é pronunciada no mesmo instante que você abre a boca uma única vez para pronunciar a sílaba noi. Noi. Você está fechando a boca e está pronunciando o I nesse exato momento. Na segunda questão, nós temos o seguinte. O número de letras e fonemas para a palavra aquele é, letra A, 6 letras e 5 fonemas. Letra B, 6 letras e 4 fonemas. Letra C, 6 letras e 6 fonemas. Ou letra D, 6 letras e 3 fonemas. Preste atenção, se precisar, pausa o vídeo. Você lembra que a gente falou que nem sempre essa tentativa de representar através das letras os fonemas vai acontecer de um modo satisfatório. Na palavra aquele, você vê que o U não é pronunciado. Aquele. É como se houvesse apenas um Q e um E, que a gente utilizaria em forma de fonema como se fosse um K. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que as 6 letras estão aqui escritas, mas como o U não é pronunciado, nós temos apenas o fonema A, o fonema Q, o E, o LE e o I. Aquele, certo? Alternativa A. Vamos para a questão seguinte. Tem um dígrafo vocálico a palavra filho, que tem um dígrafo vocálico, ferro, pilha ou quente. Vamos explicar um pouquinho a respeito do dígrafo. Todas as vezes que a quantidade de letras difere da quantidade de fonemas, isso significa que há pelo menos um dígrafo ali naquela palavra. Quando você pronuncia, por exemplo, palavras com LH, NH, RR, SS, GU ou QU antes de E ou de I, você percebe que na pronúncia, pelo menos uma dessas duas letras não está sendo pronunciada. Por exemplo, na palavra serra. Na palavra serra, nós temos escrito S-E-R-R-A, mas na pronúncia, ao invés de pronunciarmos os dois R's, a gente pronuncia o mesmo som da palavra rato. Serra, rato, tem o mesmo som. Então, nesse caso, nós temos um dígrafo, porque duas letras têm apenas um único som. Com base nisso, a alternativa correta seria a alternativa D, a palavra quente. Porque esse N não é pronunciado quando você fala a palavra quente. Então, por que um dígrafo vocálico? Porque nós temos aqui duas letras, mas apenas o som de uma vogal, como se fosse uma vogal nasal. Então, alternativa D. Na questão seguinte, perguntamos onde aparece uma semivogal. É em osso, alho, fogueira ou pia. Então, diante de tudo isso que nós já falamos a respeito de vogal e semivogal, você vai marcar a alternativa C, a palavra fogueira. Porque na palavra fogueira, onde tem a semivogal? Este I. Por quê? Até mesmo muitas pessoas falam fogueira, fogueira, fogueira. Ou seja, na pronúncia engolimos até mesmo essa semivogal I. O U, no caso aqui, faz parte do dígrafo com a letra G. Ele não é pronunciado de maneira alguma. Nós temos duas letras e um único som, né? Quando se junta ao E. Então, alternativa C. Professor, e por que não na palavra pia teremos uma semivogal? Porque na palavra pia, você articula a sua boca duas vezes, portanto, você produz dois sons. Esse I é uma vogal relacionada à primeira sílaba e esse A, que ganhou força suficiente para constituir uma sílaba, ele vai ser a vogal da segunda sílaba. Nós vamos para as questões mais difíceis. Vocês vão marcando aí 2 pontinhos para essas questões. As fáceis 1, as difíceis 2. Vamos lá. Número 1, o número de vogais e semivogais da palavra foguete. Quantas vogais e semivogais nós temos? Dê uma pausa no vídeo e você vai perceber que nós temos aqui 3 vogais e nenhuma semivogal. Quando você fala foguete, nós temos as vogais O, E e
É, com som de I, né? Foguete. Aí alguém questiona, esse U não é uma vogal? Não, porque você não pronunciou o U. Se você não pronuncia o U, então ele faz parte do dígrafo com a letra G. Possui ditongo, ou seja, possui uma vogal e semivogal na mesma sílaba. Sabiá, vento, trem ou lua. Essa é uma questão difícil. Veja que a alternativa correta é trem. Professor, trem tem um ditongo? Sim. O ditongo da palavra trem é um ditongo oral. Lembre-se mais uma vez de que estamos falando da questão da pronúncia da palavra. Então, quando você pronuncia trem, quando você pronuncia sem, qualquer palavrinha que o M não tem som bilabial, ele não é pronunciado como o M de Maria, por exemplo, nesse caso aí, nós temos sim um ditongo, mas um ditongo oral. Não confundir a letra com o som da palavra. E agora, qual palavra tem dois dígrafos? Olha só, quente, fogueira, arruaceiro e guitarrinha. Dá uma pausa no vídeo e você vai perceber que a palavra que tem dois dígrafos é a palavra quente, certo? A palavra fogueira nós só temos o GU. Na palavra arruaceiro nós temos dois R's aqui. Na palavra guitarrinha nós temos um dígrafo, nós temos dois dígrafos, nós temos três dígrafos. Mas na palavra quente os dígrafos são o QU e o EN, um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. E aqui a última pergunta é: sabendo que semivogais não podem formar sílabas quando estão isoladas, qual dessas palavras tem a sua separação silábica feita de maneira incorreta? Pausou o vídeo, né? Agora vamos lá. Vocês vão encontrar a palavra noiva. Pronunciem noiva e percebam que na primeira sílaba você já pronuncia tanto a vogal O quanto a semivogal I. Noiva. Você não abre a boca duas vezes para pronunciar esse I. Então, na palavra noiva, o I é semivogal. Ele deve aparecer na primeira sílaba, certo? Muito bem, pessoal. As perguntas fáceis, aquela que estava no slide branco, vocês vão colocar quantos pontos vocês fizeram aqui. E as perguntas difíceis, essas dos slides amarelos, você também vai colocar a quantidade de pontos e vai multiplicar por 2. E aí você vai chegar ao resultado definitivo do seu teste, certo? Quantos pontos você fez de modo geral. E aí, obviamente, que aquilo que você errou, você já aprendeu. E em próximos testes você não cometerá mais o mesmo equívoco, certo? Então, pessoal, por hoje é isso e a gente se vê numa outra aula. Tchau!